Olá, estou fazendo uma série de vídeos para ajudar os pais a resolverem os problemas com seus filhos adolescentes. Se você tem problema com eles, nós vamos falar mais de limites hoje, porque os limites não acabam nunca. Assiste esse vídeo, ele é para você. Então, continuando os vídeos de limites e a importância dos limites na vida dos adolescentes, principalmente. Porque quando eles são crianças é muito mais fácil a gente controlar. A gente fala não, não, eles choram um pouco e depois passa. Se irritam, fazem birra e a gente controla isso. Quando eles são adolescentes, eles ampliam a visão de mundo e querem mais, e querem mais, e desafiam o tempo inteiro. Eles desafiam tudo. Eles desafiam até o limite interno deles, quando eles bebem muito e depois passam muito mal, quando eles saem com uma menina e a menina fala, eu não te amo, e eles têm que aguentar isso, isso dói. Tem uns que ficam insistindo, eu recebo vídeos de mãe falando, ai, meu filho, a menina terminou com ele, eles estavam juntos há 2 anos e ele não entende isso, ele fica correndo atrás dela, tá ficando feio isso para ele, os amigos tiram sarro dele. Eles vão perceber que o não da menina é não. E quando acaba, acaba. E isso tudo faz parte do crescimento. Isso tudo provoca um pouco de dor. Como a gente pode ajudar nossos filhos nessa transição? Começa em casa. Primeiro, se eu tenho um companheiro, uma companheira que me ajude, é interessante ter uma única palavra. A mãe não pode falar sim e o pai fala não, e vice-versa. A mãe não pode falar sim, a outra mãe fala não. O pai fala sim e o outro pai fala não. Tudo isso tem que ser conversado. É uma educação. 2 mais 2, 4. Não pode ser 5 nem 6. 2 mais 2, 4. Para ficar claro na cabecinha deles. Eles já são muito confusos. O mundo é muito confuso. Eles não sabem até onde podem ir. E o limite, a gente fala assim, até onde eu quero ir, até onde eu posso ir, até onde eu devo ir. Às vezes eu até posso tirar a roupa do meio da rua, mas e as consequências disso? Eu vou aguentar? Eu posso, mas não devo. E em casa a gente começa a ensinar os filhos assim. Por exemplo, eu leio em alguns grupos de mães, de adolescentes e pré-adolescentes, meu filho fica o tempo inteiro no celular, ele não fala comigo. Celular é um grande problema dessa geração, a nossa não tinha, a de vocês também tinha pouco, né? Mas agora é o rei do pedaço. Então assim, quem deu o celular para eles? Quem comprou esse celular para eles? Quem paga essa recarga, essa internet para eles? Somos nós. Então, antes de dar o celular para eles, tem os acordos a serem feitos. Acordos feitos em conjunto. Por exemplo, até tal hora você fica com o celular, depois não. Eu dei esse celular para você, ou eu vou dar esse celular para você. Você topa? São essas as condições. Na mesa, a gente fica comendo, conversando, sem celular. É horrível. Eu lembro um dia que eu saí com meus netos, a gente estava em Roma, super lindo, e eu pedi os celulares. Ficaram bravos, porque às vezes eles não sabem o que fazer sem o celular. É um vício. Tem até tratamento para isso já, se vocês querem saber. Então, por favor, os celulares aqui, inclusive o meu e o do meu marido também, porque a gente também está bem viciadinha neles, né? Então, assim, ficaram bravos comigo, fecharam a cara. Então, não vou comer. Então, não vai comer. Quando eu terminar o meu almoço, eu devolvo o celular para vocês. E eu como bem devagar. Aprendi isso com meu pai. Eles ficaram muito bravos e deram o celular. Propus uma brincadeira na hora do almoço. Vamos falar de alguma coisa. Então, começamos a dizer, o que vocês mais gostaram de hoje? E esse tempo aqui, muito calor, como que a gente faz? O que a gente vai fazer daqui a pouco? Não importa, o assunto vai surgir durante o almoço, durante a refeição. Esse exemplo bobo que eu dei de viagem é o exemplo que a gente pode ter em casa. Cada um
do seu jeito, cada um na sua família, cada um com seus limites, cada um com as suas intenções. Vamos conversar. Não é não. Não vão ficar com o celular depois das 10, das 11, das 9. Não vão ficar com o celular enquanto o quarto não estiver arrumado. Não vão ficar sem celular enquanto não fizer a lição de casa. Não vão ficar com o celular enquanto vocês não fizerem o que vocês têm que fazer. E o limite do horário também é muito importante, porque o sono é muito importante. Nós somos educadores, nós somos pais, nós temos que orientar nossos filhos. A gente dá sem falar nada. Eu nunca tive um celular, então eu quero dar o que eu não tive para o meu filho, para minha filha. Gente, isso é coisa material. Eu tenho que dar para os meus filhos o que eu tive de bom dos meus pais. Eu tenho que dar para os meus filhos tudo que eu gostaria de ter em matéria de valores, de princípio, e não de material. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é complicado. Claro que eu não estou dizendo para vocês, não dê um celular. Claro que também tem um limite de idade. É muito chato ver uma criança de 9, 10 anos grudada no celular, sem brincar, sem fazer nada, só naquilo. Não sabem nem o que é sol, não sabem nem o que é tomar chuva. Eles ficam o tempo inteiro dentro do quarto. O mundo ficou muito pequenininho. E dentro daquela telinha, dentro dessa telinha que você está olhando agora, existe um mundo. Um mundo bom, um mundo não tão bom e um mundo horrível. A gente tem que ficar muito atenta quanto a isso. E esse celular é uma grande ferramenta para pesquisa, para estudo, pode até nos ajudar a entender melhor a adolescência. Tem muitos estudiosos que estudam a adolescência. Eu passei a minha vida trabalhando com adolescentes. Uma vez eu escutei num grupo uma avó que estava com sérios problemas com a sua neta. Os pais se separaram, a mãe começou a namorar um rapaz, o pai era um pouco distante e a filha foi morar com ele, com os avós. E ela não entendia que a neta não saía do quarto. A neta ficava o dia inteiro no quarto, a noite inteira no celular, na televisão, assistindo filme e interagindo com a rede social. Depois de um tempo, eu disse que eu estava à disposição dela, que ela poderia falar comigo se ela quisesse. E ela me mandou uma mensagem e a gente começou a conversar. E ela me contou tudo isso que eu falei para vocês até agora. E eu pedi permissão para conversar com a neta, que eu gostaria de saber o que realmente estava acontecendo com ela. A neta aceitou a conversa, não foi tão fácil. Foi um pouco de sedução da avó, mas enfim, começamos a conversar. Oi, querida, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. A sua avó me disse que você está com algum problema? Não, tá tudo bem. Mas ela falou que você fica o tempo todo no quarto. Eu gosto de ficar aqui no quarto. E o papo continuou assim. Falei, olha, eu tô aqui para te ouvir, não vou te julgar, não vou falar nada, eu já fui adolescente e eu entendo que às vezes fica muito difícil a vida, né? Seus pais se separaram, você tá morando com a sua avó, como é isso para você? E ao longo do papo, ela foi se abrindo, porque eu percebi no olhar dela que não estava tudo bem. Ela tinha uma carinha triste. E a avó tinha me dito que ela era uma boa menina. Ela não era de responder, não era de falar palavrão. Ela só não saía do quarto. Não ajudava em nada, não fazia nada. Ficava só no quarto, como se o mundo tivesse acabado para ela. Eu acho que era assim que ela se sentia. Depois de meia hora de conversa, ela foi se abrindo e me disse. Falei, fala 3 coisas que você gosta em você. Silêncio absoluto. Ela não conseguia falar. Ela, não sei. Não tem nada que eu goste de mim. Falei, então vamos lá. 3 coisas que você não gosta em você.
o olhinho dela se encheu de água. Eu senti que faltou muito pouco para ela chorar. Eu senti que faltou muito pouco para ela desabar, mas ela segurou a onda. Ela não queria mostrar isso para mim, essa fragilidade que ela estava sentindo. Era muito importante para ela manter a postura. Eu sou durona. Ela tentou rir, mas era um sorriso tão triste que eu falei, fica à vontade, só 3 coisas. Ela me disse, eu não gosto do meu cabelo. E ela tinha um cabelo lindo, todo enroladinho. O cabelo que eu queria ter. E a segunda coisa, eu não gosto da cor da minha pele. Pega pesado, né? E a terceira coisa, eu não gosto que a minha mãe só dê atenção para minha irmã mais nova. Ela gosta muito mais da minha irmã do que de mim. Ela nunca tinha dito isso para ninguém. E aí escorreu uma lagrimazinha. Ela limpou rapidamente, disfarçou, cisco no olho. Não vamos falar disso. Aí eu senti que era hora de parar de conversar com ela, que ela tinha colocado as 3 coisas. Isso era uma coisa para se falar com a mãe dela. Uma mãe que usava droga, uma mãe que não falava com ela, uma mãe que convidou a outra filha, que também morava com a avó mais nova, para passar o Natal com ela. E não convidou a filha mais velha. Vocês entendem a dor desses adolescentes? Vocês entendem que tem um limite também para eles? Um limite para segurar tanto sofrimento? E eles não falam isso com a gente. O que a gente precisa fazer para dar abertura para esse tipo de conversa? Ela falou comigo, uma pessoa estranha, que tem algumas técnicas de chegar. Eu não julguei, eu não falei que ela estava errada, eu não falei que ela precisava. Eu perguntei no último momento, o que você pode mudar? Passear na praia? Ah, não gosto de praia. Encontrar com os amigos? Ah, eu não tenho amigos, eu não gosto de amigos, eles me enchem o saco. Ela era uma menina solitária, ela era uma menina triste. E isso, na adolescência, é muito cruel. A depressão, às vezes, pode ser muito cruel na adolescência. E a gente não conversa com os nossos filhos. Esse é um limite, pais, nossos limites. Nós vamos ter que tratar dos nossos limites. Às vezes os filhos veem o pai sendo muito agressivo com a mãe. Às vezes os nossos filhos veem a mãe sendo muito submissa aos nossos pais. Aos pais, não aos nossos pais, aos pais. Então, eles vão guardando tudo isso dentro deles, tudo isso dentro deles. E quando eles têm um namoradinho, uma namoradinha, eles agem exatamente como eles veem na casa, exatamente. Eles se sentem no direito de desrespeitar o parceiro, a parceira, na hora. Eles se veem no direito de agir como os heróis, os anti-heróis, que são os pais que não se respeitam. Os filhos são os nossos espelhos. E o que nós estamos refletindo para eles? O que nós estamos deixando claro para eles? Esse vídeo, mães e pais, nos ajudam a perceber o quanto também a gente não se respeita, o quanto também a gente abriu espaço para que o outro não nos respeite. E é isso que a gente passa para eles. Qual é o nosso limite? O que nós temos que aprender com eles também? Eles aprendem com a gente aprende com eles. E para ser um adulto saudável, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar o relacionamento com eles. A gente tem que remodelar o... Nossa, vacilei agora, vou cortar essa parte. A gente tem que aprender a se valorizar, a se respeitar, para que o outro nos respeite. O que eu aprendi com meus pais, o que eu vi durante o tempo que eu convivi com meus pais, é muito pesado, ou pode ser muito leve. Eu filtro isso, eu passo tudo numa peneira.
o que eu quero deixar no meu passado, o que eu quero conversar, o que eu quero entender, o que eu quero levar para o meu futuro, o que eu não quero passar para os meus filhos. Às vezes, essa depressão é tão profunda, tem muito suicídio entre adolescentes. Às vezes, o excesso de álcool, de drogas, de depressão, está muito próximo à falta de diálogo. Eu tenho que prestar atenção nisso. Às vezes eu preciso de uma ajuda profissional, às vezes eu preciso de um psicólogo na vida dos meus filhos e principalmente na minha vida. Às vezes eu recebia mães falando muito mal dos filhos, que os filhos eram isso, era aquilo, que ela não aguentava mais, que o filho era desobediente. Aí eu percebia e orientava. Quem está precisando de terapia, quem está precisando de ajuda profissional é você e não o seu filho. O seu filho está seguindo os teus rastros. O teu filho está seguindo o que você faz. Uma mãe frágil, um pai frágil, é uma referência muito forte para os filhos. Às vezes eu deixo meu marido me desrespeitar. Às vezes eu deixo a minha esposa me desrespeitar. Às vezes eu deixo minha companheira, meu companheiro me desrespeitar e não faço nada com isso. Às vezes eu falo, você pode fazer. E o pai, querendo ser uma pessoa legal, fala, claro que pode. Eu lembro de uma vez que tinha um vizinho nosso, Pedrinho. E o Pedrinho era um menino muito soltinho. A mãe era separada e vivia sozinha com o Pedrinho e a irmã do Pedrinho. Um dia eu cheguei em casa e meu filho estava passando muito mal, muito mal. Eu não entendi o que estava acontecendo. Ele era um adolescente de uns 13, 14 anos. Não me lembro bem a idade, minha memória também é péssima para essas coisas. Mas enfim, e ele estava vomitando, ele não estava bem. Eu não entendi o que estava acontecendo. Aí depois de muita conversa, vamos lá, conta pra mim o que aconteceu. Ele disse que o Pedrinho tinha falado para ele, vamos cheirar benzina? Ele falou, o que é benzina? Ah, é um negócio legal que vai te deixar bem. E deu benzina para o meu filho cheirar. E meu filho inalou aquela benzina, sem saber o que estava acontecendo. Só querendo conhecer, só querendo explorar, só querendo experimentar o que o amigo, que nessa época o amigo é muito mais importante do que a gente na vida deles, tinha falado para ele que era legal. E ele experimentou e passou muito mal. Eu fui conversar com o pai do meu filho e ele me disse, ah, você nessa época não cheirou alguma coisa? Ah, nessa época você também não fez alguma coisa assim? Eu entendi a posição dele. Claro que na adolescência da gente, a gente ultrapassa os limites e faz alguma coisa. Mas eu me senti tão sozinha naquela hora. Eu me senti tão chata naquela hora. Tão careta naquela hora. Poxa, se o pai está dizendo que tudo bem, que isso faz parte da experiência, por que eu tinha que cobrar tanto? Por que eu tinha que ser a chata? Porque eu sou a mãe dele. Porque eu amo muito, porque eu não quero que ele vomite, passe mal, porque o amigo falou que benzina era legal. Por isso, porque eu não quero que meu filho use drogas sem saber o que está acontecendo, só porque o outro falou. Nem tinha sido uma decisão dele, tinha sido a decisão do outro. E ele aceitou isso. Ele se sentiu muito sozinho depois. E o Pedrinho não foi lá ficar com ele depois. O Pedrinho não foi lá ficar com ele dizendo que, poxa, vem cá que eu te ajudo, vem cá, vou te fazer um chazinho, vou te fazer um carinho, deita aqui no meu colo, como eu fiz. E depois uma conversa muito grande sobre isso. Não que o meu filho depois não fez um monte de besteira, como eu também fiz um monte de besteira, como vocês também devem ter feito um monte de besteira. A gente faz muita merda na vida. A gente passa por muitos perrengues na vida, porque o outro disse. E o outro pode ser qualquer pessoa, até as pessoas que a gente mais confia.
as pessoas que a gente mais acredita, o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é legal, o que acha que vai me dar um barato legal. Isso vai acontecer. E o que a gente tem que fazer é conversar com eles. O diálogo é muito importante. Claro, acolher sempre. Claro que eu não vou brigar com ele nesse momento. Claro que eu não vou falar para ele que ele fez tudo errado, que ele é um bosta, que ele não devia ter feito isso, que ele não é todo mundo, se o Pedrinho faz, ele não tinha que fazer. O Pedrinho naquela hora foi o espelho dele. O Pedrinho naquela hora foi o menino que estava com ele, dando atenção para ele e dizendo para ele que ia ser muito legal cheirar benzina. Cheirar benzina, olha isso. E os nossos filhos caem, sabe por quê? Porque apesar deles acharem que sabem tudo, que eles dominam tudo, que eles são os superpoderosos, eles são frágeis, eles não sabem nada. Quer dizer, eles sabem muita coisa, mas não sabem tudo. Eles são inteligentes, eles são sensíveis e eles querem alguém que os oriente, que faça com que o mundo deles seja melhor. E o Pedrinho fez aquilo naquela hora. O Pedrinho também era um adolescente. Não estou culpando o Pedrinho não, nem responsabilizando o Pedrinho. O Pedrinho estava sozinho em casa. O Pedrinho tinha todo o tempo do mundo para fazer besteira. E eu não vou julgar os pais dele também, porque eu nem conhecia os pais dele. Os pais dele saíam de manhã e voltavam à noite. E eles ficavam em casa sozinhos, os dois irmãos. Isso acontece muito na nossa realidade. Os irmãos ficam sozinhos. Então, o tempo que a gente fica com nossos filhos, com os nossos filhos, às vezes é pouco, porque nós precisamos sair, trabalhar, porque a vida exige isso. Não tem que ser em quantidade, tem que ser em qualidade. Quando eu tiver um tempo, eu fico com eles. Eu desligo meu celular, eu desligo tudo, eu esqueço o mundo lá fora e vou ficar com meus filhos. Vou falar sobre isso. O que é benzina? Vamos lá ver o que é benzina. Para que serve a benzina? Onde é usada a benzina? É para cheirar a benzina? É para inalar a benzina? Hein, pais e mães? Nossos filhos também estão sozinhos. Eles se sentem sozinhos e nós não temos direito nenhum de diminuir esse sofrimento, de julgar isso. Temos que orientar, temos que ficar junto e conversar. E por isso o limite é tão importante, porque nós não somos o amiguinho dele, nós não somos o amiguinho dela. Nós somos os pais deles, os educadores, os orientadores, os que querem que eles sejam felizes, que os querem que eles sejam fortes, íntegros, que querem que eles sejam pessoas adoráveis, apaixonantes, frágeis, fortes, que errem, que acertem, mas que tudo parta da decisão deles, com a nossa orientação, sempre respeitando o caminho deles. Eles vão crescer, eles vão ser adultos, mas quando o pai fala sim, a mãe fala não, quando o mundo fica à disposição deles, quando o limite é dado pelo mundo e às vezes o limite se transforma num vômito muito grande, numa dor de cabeça, numa infecção, socorro, socorro, eu tenho que pedir socorro. Eu tenho que pedir socorro e tenho que dar esse socorro para eles. Mães, pais, por favor, não tenham medo. Não tenham medo de ser o que vocês nasceram para ser. Vocês tiveram esses filhos. Vocês são orientadores desses filhos. Vocês são a rede de segurança deles. O abismo está aí, o mundo está aí. E às vezes não vai ser fácil para eles. Às vezes a decepção é tão grande que eles não conseguem resolver sozinhos, como a gente não consegue resolver sozinho. Às vezes a gente tem um preconceito de dizer, eu não vou fazer terapia porque eu sou louco. Não, louco não faz terapia. Faz terapia quem não consegue resolver sozinho. Você respira? Você é humano?
Então você vai passar por isso. Às vezes a gente não consegue resolver sozinho. Às vezes a gente precisa do outro, de um amigo, de um conselho, de uma ajuda, de uma mão, de um ombro amigo, de um abraço, de um colo para chorar. A gente precisa, e os nossos filhos também. Lembra quando você era adolescente? Lembra quantas vezes você teve vontade de falar para tua mãe que estava te machucando e só não falou porque ela ia te julgar? E só não falou porque ficou com medo de levar uma surra. Não pode mais ter surra, na minha época podia. E eu não acho legal surra, não. O diálogo entra no lugar da surra. O lugar do diálogo é o coração para coração. O lugar do diálogo é a ponte e não o muro. Conversar com eles, falar com eles. O tempo inteiro eu vou insistir nisso, que o amor incondicional seja o nosso guia. O que os outros dizem pra gente, às vezes serve para os outros. Às vezes ultrapassa nosso amor incondicional. É muito chato saber, por exemplo, quando o filho é gay, que os pais expulsam de casa, que os pais não aceitam isso, que os pais usam teorias para dizer que ninguém nasce gay, que isso é falta de vergonha, que isso é uma escolha. Vamos estudar mais sobre isso. Vamos estudar mais sobre isso. Vamos aceitar nossos filhos como eles são. E o limite deve ser para que eles não se machuquem tanto. Os limites devem ser para que eles se protejam das maldades do mundo e não deles mesmos. Tá bom? Isso é muito sério, isso é muito tenso, isso é muito verdadeiro. Eu estou falando aqui de coração aberto. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Mas eu não quero saber o que o guru de vocês falam para vocês, o que vocês escutam longe do coração de vocês. Porque ninguém tem a verdade total. Ninguém tem a verdade inteira. O dia a dia é a gente que sabe. As quatro paredes somos nós que vivemos. O que nós temos que mudar, o que nós temos que crescer, o quanto nós podemos ajudar nossos filhos e o ser melhor que eu posso ser, qual é a melhor versão de mim que eu posso passar para os meus filhos. Eu não quero ser aquela pessoa que causa nojo, uma mãe que não se respeita, que deixa o pai agredir, que deixa o pai subjugar. Não é uma boa referência para a filha, porque ela vai crescer achando que o marido pode fazer isso com ela, que o namorado pode fazer isso com ela. Se minha mãe vive isso, por que eu não posso viver isso? Foi isso que eu aprendi. Vamos prestar atenção, meus amores, vamos prestar atenção nisso. Eu tenho que me respeitar, eu tenho que entender isso. Às vezes a gente ama muito e deixa passar, às vezes a gente tem medo de ficar sozinho e deixa passar. Mas no Brasil, a mãe solo é uma realidade muito forte. A mãe solo tem que decidir as coisas. A mãe solo tem que sustentar a família. A mãe solo tem que tomar as decisões mais difíceis. E às vezes os pais são muito distantes. E às vezes os pais são muito agressivos. Não vamos romantizar isso também, não. Tem muita mãe que só é mãe porque é fértil, mas não tem nada a ver com amor. Mãe não significa amor. Mãe é um conceito, não uma pessoa. As pessoas não são tão boazinhas. As pessoas não são tão generosas assim. Quem é você, mãe? Você quer ser uma pessoa melhor? Você quer ter um relacionamento melhor com o seu marido? Vamos aprender com os nossos filhos. Vamos exigir esse respeito. Vamos respeitar também as pessoas. Vamos respeitar todo mundo, as escolhas, as decisões e a condição de cada ser humano que está nesse planeta. Agora,
O que eu acredito, o que eu não acredito, é um problema meu, foi uma decisão minha. Eu não posso impor para o outro acreditar no que eu acredito. Eu não posso julgar o outro e exigir que eles sejam o que eu sou. Quem sou eu? Que juiz é esse que entrou dentro de mim? Às vezes eu escuto a minha religião me diz, meu Deus, Deus é um só. Ele pode ter vários nomes, mas ele é puro amor e ele é compreensivo. Tem até uma passagem que fala perdoar 70 vezes 7. É esse o perdão. Até pra gente. Eu tenho que me perdoar. Eu tenho que me aceitar. Eu não devo nada para ninguém. Eu só quero que meus filhos sejam felizes. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E para os meus filhos serem felizes, eu tenho que ajudar. Eu tenho que contribuir. Eu tenho que abaixar minha crista. Eu tenho que impor respeito. Eu tenho que dizer não. Eu tenho que dar colo. Eu tenho que dizer para eles não, não, não. Vem cá. Vamos entender o porquê disso. Vem cá. Olha o que eu quero para você. Eu tenho que contar para eles o que eu passei. Eu tenho que contar para eles que eu também tenho sonhos, dores, medos, alegrias, desejos. Eu tenho que contar que eu sou um ser humano falho e que a escola somos nós. Paulo Freire dizia, ninguém ensina sem aprender e ninguém aprende sem ensinar. Somos eternos aprendizes de nós mesmos. Às vezes, nós temos que curar o que está dentro da gente. Nós temos que curar os nossos medos, as nossas dores, as nossas mágoas, os nossos preconceitos, os nossos julgamentos. Vamos ser pessoas melhores. Só se a gente decidir isso. Só se a gente quiser isso. Porque senão o outro vai continuar pisando na nossa cabeça e nos fazer culpada, nos sentir culpada por isso. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram o quanto a gente se degrada, o quanto a gente permite essa humilhação, esse sofrimento, essa agressão física, moral, psicológica? Não vamos repetir isso com os nossos filhos. Não vamos fazer com que as nossas filhas tenham vergonha da gente e nos achem umas mães fracas. E quando a gente fala não e depois fala sim, a nossa fraqueza também aparece. Ih, minha mãe é assim mesmo. Ela fala uma coisa, mas depois ela deixa. Tudo bem, vou fazer o que eu quero. Quase que eu falei um palavrão agora. Mas era isso. Oda-se a minha mãe. Oda-se o respeito. Oda-se o mundo. Não é assim. Não é assim. Vamos nos respeitar. Vamos passar respeito para eles. E vamos dizer não a hora certa de dizer não. E vamos colocar limite na hora de colocar limites. Celulares até tal hora. Não vai sair agora. Tem que voltar a tal hora. Faz a tua lição. Arruma o teu quarto. Me ajuda aqui. Somos uma família. Somos companheiros nessa viagem que se chama vida. E é isso que nós temos que entender. E com todo o amor que houver nessa vida. Hoje foi tenso, né? Hoje foi sério. Mas a vida é assim. E, além dessa seriedade, dessa tensão, tem muita alegria. Além dessa seriedade e dessa tensão, tem muita alegria. E nós temos muito que festejar, dia após dia, como numa academia. Vamos nos reeducar. Vamos nos rever, vamos mudar de atitude e não vamos aceitar mais o que não for amor, o que não trouxer paz. É isso, queridas. Amo vocês, respeito vocês e quero muito que vocês fiquem sozinhas, olhando no espelho e percebam, tá certo isso? Eu estou fazendo isso bem? É isso que eu quero? Vou dizer não e vou dizer sim? Vou dar coisa material para eles?
Vou deixá-los sem limites, jogados numa floresta escura? Não, tenho certeza que não. Até já. A gente se vê. Beijos. Tchau, tchau.